Sejam todos muito bem-vindos aqui à Casa do Caminho, na cidade de Bienne, na Suíça, nesse canal simples, como deve ser e continuará sendo. Daremos continuidade ao estudo da Gênese, iniciaremos o capítulo 4, papel da ciência na Gênese. E, curiosidade, 9 meses que nós estamos. Está nascendo a criança hoje. Começamos no dia 2 de janeiro deste ano. Vamos então fazer. Gostaria de pedir o auxílio de vocês, porque esse capítulo é realmente muito teórico. Kardec está trazendo a explicação da ciência para entender o que realmente seja o mundo, a diferença entre o mundo espiritual e o físico. Ele fala que não se pode entender a uma ciência se não se entende ambos os mundos. Então, no primeiro capítulo, no capítulo 1, vamos fazer um pequeno resumo, gostaria de contar com vocês. No capítulo 1 foi a natureza da revelação espírita. Estava se referindo às três revelações. Aprendemos, estudamos a diferença entre as três. Deixa eu trazer aqui, compartilhar. Essa é a Gênese, como havíamos conversado semana passada, não sei se vocês estão sabendo, mas eu passei para algumas pessoas aos livros que foram traduzidos lá pelo casal de Portugal. Estou utilizando por achar mais adequada, vou utilizar também a revista Espírita daqui por diante, até segunda hora, até aparecer também algum probleminha nela, porque estamos notando alguns erros ortográficos, então vamos simplificar a coisa. Se vocês, quem não recebeu, me avise. Bom, então, aqui no que se refere às três revelações, o Espiritismo, por que o Espiritismo é considerado uma revelação? Então, aí eu vou lá no item 62, que deixa bem claro, neste capítulo, lá no finalzinho do capítulo, ixi, que ele fala, que eu não gosto de ficar lendo, não, mas é bom estar aqui, 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 aqui. Eu estou fazendo errado aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Pelo menos a não ser que fui eu que peguei errado. No final, ele está dizendo assim: o Espiritismo, cadê? O Espiritismo é considerado uma revelação. Aqui, gente. Eu estou certo? Deixa eu ver se eu estou certo. Eu acho Qual é o estranho. capítulo, Zélia? É no capítulo 1, Hum. Qual item, sobre a Zélia? revelação. Por isso, eu coloquei aqui o 62, mas é no final. É o último parágrafo. Mas não é o 62, então esse deve ser o anterior. Como Não, não eu é fiz aqui. 62, não. Não, é o último, 37 deve ser. Peraí, gente. Deixa eu ver aqui. Zélia, mas 62 é o Não, não último. existe. Fui eu que anotei errado. Eu que fiz errado. Então, ver assim. Mas eu estou com o livro na mão, o último item é 62, sim. Pois é, eu não estou achando aqui. É, o último item é 62, mas não, o que ela Achei leu aí, a frase, estranho. não está aqui. Não tá interessante. Por que não está aqui o 62 no meu livro? Você não tem o sistema de busca, Zélia? Aqui, já entendi, eu já entendi. Tá certo. É claro, né, gente? Se eu estou no capítulo 2 e estou falando do capítulo 1. Ah, Ah, tá. Mas você falou que era um, não era da revelação? falou. Capítulo 2, não, aqui no PDF, minhas lindas. Entendeu? Não. Não, no Boiei. PDF eu estava no capítulo 2, mas tá, eu falei certo, item 62 do capítulo 1.
Ah, tá. Então tá certo. Então tá. Então tá certo, estava certo. Bom, Agora aí, entendi. então, neste capítulo 62 do capítulo 1 tem dizendo, em resumo, os resultados da nova revelação que veio preencher o vazio criado pela incredulidade, elevar a coragem abatida pela dúvida ou a perspectiva do nada e dar a todas as coisas uma razão de ser. Será que esse resultado não tem importância, já que os espíritos não vêm resolver os problemas da ciência, dá sabedoria aos ignorantes e dá aos preguiçosos o meio de enriquecer sem trabalhar? Entretanto, os frutos que o homem deve recolher da nova revelação não são somente para a vida futura, colhê-los há na terra, pela transformação que essas novas crenças devem necessariamente operar no seu caráter, nos seus gostos, nas suas tendências e, por consequência, nos hábitos e nas relações sociais, colocando fim ao reinado do egoísmo, do orgulho e da incredulidade. Elas preparam o reino do bem, que é o reino de Deus. A revelação tem, pois, por objetivo colocar o homem na posse de certas verdades que não poderia adquirir por si próprio e, tendo em vista, ativar o progresso. Estas verdades limitam-se, em geral, aos princípios fundamentais destinados a pôr o homem sobre o caminho da investigação e não a levá-lo ao colo. São marcos que lhe mostram a meta. Ele fica com a tarefa de estudá-los e deduzir-lhe as aplicações, longe de o libertar do trabalho. São os novos elementos fornecidos para a sua atividade. Então, nós vimos que as revelações anteriores foram localizadas e foi individual. Já o Espiritismo foi de uma forma universal que aconteceu ao mesmo tempo em todo o mundo. Essa é a diferença. E vimos aqui o que ocorre quando realmente estamos tentando procurar gradualmente entender e colocar em prática esses ensinamentos que foram nos trazidos pelo mundo espiritual. Qual é a grande diferença dessas três revelações? Mais uma vez, quem poderia me dizer? Em primeiro lugar, né, Zélia, como você mesmo falou, ela, as duas primeiras foram localizadas e estavam ligadas a um personagem, a uma figura, né? A primeira, a figura de Moisés, a segunda, na figura de Jesus. E ambas localizadas naquela região, né, em que elas foram, que essa revelação foi feita. O Espiritismo é bem diferenciado, porque apareceu em todas as partes do mundo ao mesmo tempo, e ela não está condicionada, né, à sua existência e à sua importância. É lógico que tem importância a figura de Kardec, mas não está ligada a uma pessoa, a um personagem. É uma doutrina trazida pelos espíritos, né? Então não é a doutrina de uma pessoa, é a doutrina dos espíritos. A primeira revelação foi a doutrina de Moisés, a segunda, a doutrina de Jesus, e a terceira, a doutrina dos espíritos, né? Não de uma pessoa. Não é isso? Isso foi como nós havíamos conversado. Bom, eu acho que neste caso aí há alguma coisa a acrescentar, gente? Porque estamos fazendo um resumo, porque vamos adentrar no capítulo 4 hoje. Então, estamos fazendo um pequeno resumo do que já estudamos anteriormente. Zélia, Oi, minha flor. nesse, nesse trecho que você grifou, que você leu,
Me chamou muita atenção, eu achei muito importante reforçar quando ele diz aqui: no entanto, os frutos que o homem deve extrair da nova revelação não são apenas para a vida futura. Ele os colherá na terra pela transformação que essas novas crenças necessariamente devem operar em seu caráter. Então, está posto aí a proposta de ação do homem, né? Com a sua inteligência, com o seu intelecto, com a sua moral. Você, eu, as pessoas deverão ser os sujeitos dessa transformação. E é muito bonito dizer que os frutos, ele não são para a vida futura, né? Enquanto que as outras revelações propunham isso, né? Jesus, Moisés, mas o Espiritismo não, né? Ele nos põe como sujeitos da transformação do agora mesmo, o São já, agentes, né? Como esse momento. agentes, né, Sônia? Agentes, isso, Uhum. Teresa. E isso veio no tempo em que podemos nos enxergar como seres autônomos e capazes de assumir a nossa responsabilidade, né? Na época de Moisés, não, né? As pessoas eram bastante direcionadas, guiadas. Mas com Jesus tivemos essa oportunidade, né, Sônia? Porque quantas vezes ele nos Assim, disse ele sempre propunha o amor reflexão, ao próximo, com amar ao próximo como a si mesmo. sim. Jesus ampliou, né? Jesus, ele, Jesus é como ampliou. Kardec fala, né? Que Jesus partiu de Moisés, né? E Isso. ampliou, aprofundou, mostrou novos horizontes, né? Para o ser humano. O Espiritismo parte de Jesus e também amplia, né? Aprofunda os ensinamentos. E assim, né? Que a humanidade vai evoluindo e vai abrangendo cada vez uma porção maior, né? Vamos dizer assim, de conhecimento, de entendimento. Uma coisa que eu assim, gosto muito também na doutrina espírita, né? Que Kardec sempre fala, que porque em muitas doutrinas, Kardec foi o que chamou mais atenção para as consequências morais dos ensinamentos e dos fenômenos espíritas, né? Porque uma coisa é quando a gente sabe que vai morrer, ou vai para o céu, vai para o inferno, ou então vai para o nada, o materialismo, né? E outra coisa é a gente saber que somos imortais, que estamos em evolução, que os nossos atos geram consequências, e podemos até sofrer com essas consequências, mas elas vêm para nos ensinar a caminhar, né, corretamente. Então, isso abre para nós um campo de responsabilidade. A gente, conforme a gente vai tomando o mesmo conhecimento de todos esses ensinamentos, vai crescendo na gente, vai aumentando na gente, necessariamente, com o tempo, a necessidade do automelhoramento, A né? Porque a gente se sente responsabilidade, porque já e não a gente tem sente, como. né? A gente começa a sentir a necessidade. Não, diante de tudo isso, eu preciso me tornar um ser humano melhor, né? E preciso auxiliar quem está comigo também a crescer, não é? Então, é isso que as consequências morais, né, dos fenômenos, dos conhecimentos espíritas, né? Porque já não há como. Não há como. Porque antes éramos considerados seres que ainda não tínhamos a como entender esses conceitos. Agora, estamos numa época, outra época, quantas encarnações passamos para termos a maturidade de tentar interiorizar esse conhecimento. Já não há como. Não é só o intelecto, porque nós nos deixamos muito levar pelo intelecto, pelo conhecimento. Mas entre o intelectual e aquele que coloca em prática sem nenhum conhecimento, vai sobressair, vai sempre ser o quê? É, o mundo espiritual dará prioridade a quem está colocando em prática e quem está a moral. Né? Então, é isso. Tentarmos, como nós havíamos conversado, sermos sinceros conosco mesmos,
sabendo das nossas limitações e ir passito por passito. Cada um é como é, não vai de um dia para o outro ser um espírito puro. Aceitar-nos como somos, mas melhorando gradualmente. Bom, alguma coisa a acrescentar? Podemos ir para o capítulo 2, que aqui já também no item, deixa eu ver qual o item, ele fala aqui, aqui. No item 35, ele vem dizendo: ao deixar o corpo material, os espíritos não se libertam instantaneamente de suas imperfeições. Por isso, depois da morte, não veem mais Deus do que viam quando estavam vivos. Mas, à medida que se purificam, têm dele uma intuição mais clara. Se não veem, compreendem-no melhor. A luz é menos difusa. Então, é a continuação daquilo que nós estávamos comentando. Gradualmente, vamos amadurecendo moralmente e vai sendo mais fácil a compreensão, ou pelo menos a intuição do que vem a ser Deus. Porque não é fácil. Temos aí, é tudo muito assim, abstrato, mas senti-lo vai ser realmente quando tivermos um nível espiritual, quando nós estivermos no mundo espiritual, um nível espiritual bem avançado. Até então, vamos tentando colocar em prática o que nós estamos aprendendo. Porque até mesmo o que nós havíamos conversado, que eu esqueci o item, que nós estamos imersos no pensamento divino. Mas essa compreensão só é feita para os espíritos que são seus ministros quando são mais amadurecidos, ou seja, os espíritos puros. Então, esse conhecimento, essa sintonia é mais fácil, por quê? Porque tem como. Como é feita a sintonia, gente? Por que existe essa sintonia dos espíritos puros com Deus? É evolução, né, Zélia? Conforme o espírito vai evoluindo, ele vai entendendo melhor, vai, né, entendendo melhor Deus, né? Vai tendo uma compreensão maior de Deus. Eu acho que nós, né, o Espiritismo já trouxe para nós uma visão muito mais clara, muito mais lógica, muito mais coerente de Deus do que a gente tinha antes do Espiritismo, não é? O que a gente achava de Deus antes, né? Que era o velhinho lá de barba, no meio das nuvens, julgando, condenando as pessoas, né? O Espiritismo já veio trazer uma visão completamente diferente de Deus, não é? Já abriu muito a nossa mente, mas ainda para a gente entender melhor, nós temos que evoluir muito mais ainda, né? Segundo Kardec fala, ele diz que para compreender realmente Deus, precisamos desenvolver certas faculdades espirituais que nós não temos ainda. Faculdades da alma que nós não temos, para nós entendermos melhor Deus, né? Então, é evolução, né? É Não evolução. tem como. Alguma coisa a mais, gente? No, no capítulo 3, o bem e o mal, eu gostaria de pedir tanto a Clarice, a Sônia, que dessem as suas contribuições, que tem todos nós, vamos dizer assim, em relação ao bem e o mal. O que vocês acham depois de tantos estudos? O que mudou? Como mudou a nossa compreensão sobre o mal? Eu acho, vamos cada um dar a sua opinião. Fica o mais fácil a compreensão que eu tinha sobre o mal. Vejo que o mal, como já sabíamos, mas agora fica mais fácil, que tudo vai depender as nossas próprias escolhas. E temos essas, vai de acordo com as nossas imperfeições. E gradualmente, nos tornando seres mais amadurecidos, mais responsáveis e tendo como nós mais ferramentas para entendermos
e tirar tudo aquilo que foi nos colocado sobre que se fizermos mal, vamos para o inferno. Não, que tudo isso foi idealização, que vimos muito nesse capítulo, que foi nos imposto por religiões anteriores. Essa compreensão sobre o mal foi muito importante para mim. Que quando falam nos maus hábitos, nossa Senhora, consequentemente que os maus hábitos vão se tornando transtornos, as culpas. Então fica mais suave essa compreensão, esse entendimento sobre o mal. Vamos gradualmente tentando o quê? Amenizar. Sim, somos imperfeitos, muito bem. Então está na hora de colocarmos em prática. Pelo menos amenizar esses maus hábitos que nós temos. E o bem, vimos que é só a consequência gradual do ensinamento que vamos adquirindo com o passar do tempo, com a maturidade que vamos tendo. Aí vemos, estamos notando que não vai se tornar uma tarefa só minha, de Terezinha, de todos, a nossa própria vida, é o conjunto. Então, essa felicidade que nós tanto estamos em busca, nada mais é, nada menos do que a prática do bem. Essa forma de olhar o conjunto realmente foi neste capítulo que me despertou. E vocês? Foi neste capítulo mesmo, esse entendimento dessa forma, vamos dizer, como eu disse, dessa unidade coletiva. E vocês, o que acham? O que tocaram em vocês nesse capítulo? O que foi tocado nesse capítulo em vocês? Posso falar? Olha, Por favor, vamos lá, Soninha, depois da Não, Tereza. a Clarice não, também. fala você, Sônia, fala você. Obrigada. Olha, amigas, amigos, o que para mim foi maravilhoso conseguir compreender que o mal não existe em si como força, uma força. Tá, só um minutinho, por favor. Não existe em si, né, como uma força, mas o mal como a ausência do bem. Então, foi tão maravilhoso compreender e associar isso com a evolução progressiva, né? Que progressivamente eu vou me tornando uma pessoa melhor, transformada, vou crescendo em razão, no domínio da vontade, portanto, no domínio das emoções e na ampliação da minha imaginação, criatividade. É tão maravilhoso isso que entender que o aprendizado do bem, que é o caminho do bem, né, está aberto a todos, a mim e a qualquer pessoa, aquele considerado espírito mais imperfeito, né? Então, isso para mim foi uma coisa maravilhosa, entender que o mal não existe como uma força em si, mas como ausência do bem. E é muito bonito e interessante que nós vamos cada vez mais nos intervalos das nossas reencarnações, nós vamos poder vivenciar isso, aprender isso, né? Junto à família espiritual, na medida em que nós também contribuímos, ajudando os que estão na retaguarda, como o Paulo sempre diz, né? E recebendo intuições dos espíritos superiores, vivenciando essa troca, essa proatividade nossa no plano espiritual, nós vamos desenvolvendo, mesmo a despeito das nossas imperfeições, vamos nos desenvolvendo nesse caminho do bem. Então, e encarar o erro também como algo, é, passos importantes de aprendizagem na nossa vida. Nossa, isso para mim foi muito importante
principalmente para a gente aprender a ter um olhar de compaixão mesmo por aqueles infelizes, né, que aqui na Terra praticam às vezes atrocidades, ações, atitudes completamente contrárias às leis de Deus, por falta de total compreensão disso, né? Não segregá-los, né? Não olhá-los como seres à parte da natureza, criados maus ou, sei lá, vindo de que jeito, homens maus, pessoas más. Nossa, isso, se a humanidade compreendesse isso, um olhar, né, de compaixão e acolhimento, como isso poderia curar, né? Curar a humanidade. Enquanto nós nos curamos, curar os outros também. É isso. Clarice? Eu senti muito conforto nesse capítulo, justamente partindo daqueles atributos de Deus, né? Sendo Deus justo, misericordioso, bom, como é que ele vai criar o mal, né? Então, como a gente estava sempre equivocada. E esse mal está sempre assim, muito relacionado ao egoísmo, à vaidade, né? As coisas relacionadas à nossa pessoa, né? E e o bem é a aplicação da lei que tanto Jesus nos ensinou, Moisés, né? E que é a completa, assim, a colaboração, o auxílio, a colaboração, o vencimento das tendências nossas nefastas em animais, né? E, e é isso, assim, muito sucintamente, é isso que eu gostei muito desse capítulo. E a questão da moral também, né? É, A gente tem que nos depurar moralmente também, justamente para praticar o bem. Alguma coisa a mais? Não. Podemos adentrar ao capítulo 4. Terezinha, alguma coisa? Vaninha? Vaninha! Que tudo isso que foi falado, né? Que a Sônia falou e a Clarice, mas eu penso que um ponto nosso na humanidade que atrapalha muito é a questão da falta do entendimento da vida futura, né? Que a humanidade não tem esse entendimento. O Espiritismo tem 160 anos, então eu acho que é um processo ainda de muito esclarecimento para todos nós, independente do rótulo, mas o entendimento da vida futura, que é a nossa verdadeira vida, e que a falta do entendimento da reencarnação, então a gente age por a humanidade, né? Age por agir, porque se eu vou para o céu ou vou para o inferno, porque ainda tem muito isso no nosso Brasil, tem muito, né? O catolicismo e o próprio protestantismo acredita fielmente nisso ainda, e muito, e é uma grande maioria. E outros que nem nada acreditam. Então, vive o hoje, esse que é o ponto. Então, o materialismo impera, não tem o entendimento da vida futura e não acredita na reencarnação. Então, age de acordo com aquilo que sabe, né? Vamos supor assim. Porque se você tem o entendimento da reencarnação e que somos espíritos ora encarnados, então eu vou agir adequadamente em todos os aspectos, porque quando eu voltar, eu vou encontrar um planeta melhor, pessoas melhores. A questão de alteração da próprio diapasão do planeta, ele está diretamente ligado ao nosso comportamento. Então, eu tenho que me transformar para que transforme o planeta e ser exemplo para quem está ao nosso lado. Então, é lógico que tem uma tarefa muito importante individual e que reflete no coletivo.
mas eu acho que o ponto principal é a questão do materialismo, né? E dessa questão de não entender as leis aí que a gente aprende no Espiritismo. Então, vive hoje. É igual meu esposo fala, né? Põe tudo num paredão e mata, atira em todo mundo e mata. Ele fala isso e não adianta, eu não consigo, eu não tenho argumento para mostrar para ele, porque ele não acredita em nada disso. Então ele acha, eu falei, mas você mata a carne, mas o comportamento ele vai reviver, porque ele está no espírito, e ele não acredita, tá dentro da minha casa, ele não acredita. E a humanidade é assim. Então, essa questão do mal vive o hoje, né? Então, o mal, eu acho que está muito longe ainda. Mas eu acho que é um aspecto a ser considerado e refletido, né? E cabe a nós, de acordo com os nossos próprios exemplos. Como nós havíamos comentado, cada um tem seu tempo e não vai adiantar. Também tem na minha casa algumas coisas assim, mas cada um tem seu tempo. Não podemos Cada um tem impor seu. nada a ninguém. É o Não, tempo, é o nosso tempo, é o tempo das pessoas, e tem que existir uma coisa que nós estamos aprendendo, chamado respeito, que inclui tudo isso, hum, né? Bom, Terezinha, alguma respeito é coisa? Certo, Silvio? Bom, gente, vamos aos pouquinhos com esse capítulo, porque realmente ele vai desenvolvendo uma tese, vai explicando que vai de acordo, que ele vai chamar a ciência, mas ele explica o porquê de trazer a ciência, mas ao mesmo tempo a ciência não aceita o quê? Ainda não compreendeu o mundo espiritual. E só através da mediunidade que isso poderá ser feito. Por isso, vamos gradualmente. Papel da ciência. Observem o título: Papel da ciência na Gênese. A Gênese, por si só, já significa o quê? A origem. A origem, o motivo da evolução, a existência humana. Então, o que será estudado neste capítulo? A ciência na. Em que, gente? Em que? Acabamos de ver aqui, ó. A ciência. Papel de ciência na Gênese. Sim, mas o que significa? O papel da ciência em É. relação à existência humana. São as Origem, descobertas da ciência é a para origem, contribuir com a compreensão, né, das É, causas, do início. de tudo. Isso, motivo. Sim, Terezinha? origem de tudo, né? A Gênese, é a origem de tudo, da vida, do ser, do espírito, do mundo, né? É a origem de tudo. Porque nós, às vezes, vamos estudando e não entendemos o próprio título. É. E também eu estou aprendendo isso. Me chamaram muito a atenção, e nesses estudos me chamam muito a atenção. Zélia, o que está querendo, o que o título está te dizendo? Aí eu falei assim, uau! Então, o que pensa a ciência em relação à existência humana? Como foi criado? Então, é isso que nós vamos estudar. A origem de tudo. Então, o pensamento Formação da dos ciência. mundos também, né? Ah, desculpa. Tudo. Tá? Bom, a história da origem de quase todos os povos antigos O se texto não está confunde. na tela, Misélia, o texto não está na tela. Não estava, não, gente? Então vocês não Para viram? mim não estava, Eu estava fiquei outro falando, texto aí. fiquei falando, não, fiquei para falando. mim tava. Para mim estava o anterior, do capítulo anterior. Vocês não estavam vendo, não, gente? Agora sim, agora tá. Antes não estavam vendo. Para mim não estava, estava o capítulo anterior, está. Agora só está o título. Agora está o Sim, título, o sim. papel Mas da o que eu quis ciência, dizer, né? eu trouxe, eu queria assim, aí foi que eu fiz aqui. Eu trouxe o papel da ciência na Gênese, aí eu fui buscar o significado da Gênese
que significa o quê? Motivo ou evolução dos seres. Gênese, início, gênese da existência humana. Série, aí tem, nesse sentido, figurado, série de fatos e causas que concorreram para a formação de alguma coisa. A gênese de um romance, então é a base, o início. Na religião, está aqui, primeiro livro da Bíblia, que narra e descreve a criação do mundo, que é a Gênese, a criação do mundo. Então, vamos estudar aqui a origem, a criação. Kardec vai trazer suas teses, a explicação em relação à origem do mundo, à existência humana. Vamos lá. Item 1. Vamos devagar porque é realmente teoria. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a das suas religiões. É por isso que suas primeiras obras foram livros religiosos. E como todas as religiões estão ligadas ao princípio das coisas e também ao da humanidade, deram explicações sobre a formação e a organização do universo de acordo com o grau de conhecimento da época e dos seus fundadores. Resultou disso que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros da ciência, como foram, por muito tempo, o único código de leis civis. O que significa isso? Tudo começou na religião. Então, a base começou aonde? Na própria religião. E de acordo com o nível, nosso nível daquela época, foi interpretado, ou aquelas pessoas trouxeram de acordo com a maturidade da Terra naquela época. Aqui, viu, gente? Que vai se desenvolver. Então, interessante que foram muito tempo o único código de leis civis. Por que isso, gente? Por que o único código de leis civis? Por que ele está se referindo aqui? Era a religião que decidia tudo, resolvia tudo, fazia leis, né? Explicava tudo, a origem do universo, a origem do ser humano, era a religião que explicava tudo, né? Era a fonte de tudo. E de acordo até as leis civis, a própria religião é que instituía, né? E não A se podia política, estar, né, Terezinha? na política também. Houve épocas aí que a nomeação lá de imperadores era decidido pela igreja também, né? A igreja que decidia quem era o imperador, quem não era. Religião resolvia tudo, decidia tudo, né? Uhum. E nós temos exemplos imensos nisso, principalmente naquele que foi maravilhoso, como Jesus se comportou. Lembra da mulher adúltera? Gente, Uhum. o que dizia a lei? Que a mulher adúltera teria que ser Apedrejada, apedrejada. Mas o às vezes homem até não, a né? morte. O É, homem homem não. não, era só mulher. O Vê? homem não é nem citado, né, Zélia? E O homem eles não que é nem estavam lá. citado. E eles que estavam lá. É. Hã? Então, Bom, Jesus foi contra uma lei civil, né? Jesus foi contra uma lei exatamente. civil Naquela época. Bom, podemos seguir alguma coisa? Alguém que quer colocar alguma coisa? Item 2. A religião era, nesse tempo, um freio poderoso para governar. Os povos se curvavam voluntariamente diante dos poderes invisíveis. Os povos se curvavam voluntariamente diante dos poderes invisíveis, em nome dos quais eram subjugados e cujos governantes, diziam possuir seu domínio, quando não se faziam passar por equivalentes a esses poderes. O que ele está se referindo a isso aqui, gente? Diante dos poderes invisíveis. Quais são esses poderes?
A Posso igreja falar? se auto... Ah, pode falar, Não, Terezinha. fala você, pode Não, falar. no meu entendimento, é que a igreja se autoproclamava, não é? Senhora absoluta, criadora das leis, dos costumes, do poder. É isso que eu acho. E era um poder invisível, era subjetivo. Terezinha Também eu acho. completa, fazendo favor. É. Os reis que eram investidos, eram coroados, os reis, os imperadores, é, se diziam coroados ou indicados pela própria divindade para serem imperadores. Eles eram coroados porque eles eram escolhidos por Deus para serem, né, esses poderosos, soberanos. E eles se diziam possuir poderes sobrenaturais. Então, quando eles falavam alguma coisa, eles diziam que era Deus que falava através deles. Usavam sempre o nome das divindades, né, para serem aceitos, para serem obedecidos. Então, o povo, muito ignorante, muito atrasado, achava que eles tinham poderes sobrenaturais mesmos, né? Poderes divinos, eles acreditavam que eles tinham poderes divinos. Até há pouco tempo atrás, não se acreditava que o Papa era, era um ser divino, enviado por Deus, representante de Deus. Já até pouco tempo se acreditava nisso, né? Hoje Ô, não, hoje já sabe. Terezinha, e o Pai Nosso não era Padre Nosso, né? Que fala. Era Padre Nosso, então. É que é a fase da ignorância da humanidade, que não raciocina por si mesmo, né? Que aceita tudo sem questionar. Hoje já não é mais assim, quer dizer, ainda muita gente acredita, mas está mudando, né? Hoje É a tal da até fé cega é e cega, obediência passiva, né? isso. Hoje até a criança está questionando algumas coisas, né? É, Nas Hoje não próprias tem mais. escolas, gente, aqui, eles aprendem, estudam filosofia, eles questionam, Questionam, eu eles vejo. aprendem isso aqui. Aqui na Suíça é diferente o aprendizado que no nosso país. Há questionamentos. Não é como aí que temos. Eles aprendem tudo. A própria natureza em si. Então, eles são educados para se questionarem. Isso, mas é o certo, né? É o certo, tem que questionar tudo mesmo. Continuando. Ah, Soninha, você queria falar alguma coisa? Desculpa. Não? Para dar mais força à religião, era necessário apresentá-la como absoluta, infalível e imutável, sem os quais ela teria perdido a ascendência sobre esses seres quase primitivos, apenas iniciados para a racionalidade. Gente, olha aqui como ele coloca, como éramos, apenas iniciados para a racionalidade. Racionalidade. Uhum. Gente, é forte, hein? Nossa. Zélia, Oi. interessa para você saber que esse item 2 ele foi retirado da original. O item foi suprimido na versão lá original É, e resgatado aí, né? Agora que já está ficando velhinho também, né? 2000 e acho que 19, né? 18, 17. Acho que 19, parece. É. Esse item 2 ele foi retirado. Não sei, quando foi. Quem Foi tiver, 2018, viu, Vânia? 2018. Porque eu tenho aqui 18, olha, né? marcado. Eu comprei quando o livro foi 18? lançado, eu estava no lançamento do livro, e eu Ah, marquei aqui, olha, 26 de ah, maio de 2018. de é, maio 18. Foi eu, quando eu eu, comprei o livro. esse fim de semana eu Eu marquei tudo que fui, eu está. acho que foi 2019 que eu comecei a estudar com a Juliana no centro aqui em Guarulhos. Aí 2020 que veio a pandemia e ficou online, né? Acho que foi isso mesmo. 2019. Gente, É, quem tiver, eu não, marquei todos esses. 2018. não, 18, mas Foi eu comecei 2018, 19. Ah, tá. Eu gostaria que eu peguei esse fim de semana lá do Legado de Kardec e marquei tudo, na Gênese e no Céu e Inferno, na Gênese e no Céu e Inferno também. Mas eu não tenho a discriminação
ponto por ponto. Quem tiver, eu tenho aqui da Cristina Saraf, Sarraf, Saraf, Sarraf. Tarraf. mas, e está dizendo aqui, item 2, itens tiveram parágrafo retirado. Esse é item 2, tá? Quem tiver todo o conteúdo do que foi retirado, não, você poderiam passar, porque eu tenho, mas está faltando alguns capítulos. Então, eu fiquei em dúvida se justamente isso que consta na internet foram os que foram suprimidos e alterados, ou que se há mais coisas, entendeu? Quem tiver. Assim, eu só tenho assim, Zélia, que conforme nós estudamos, né, com a Ju, eu fui marcando, então eu não tenho assim para te passar Então, eu vou certinho. passar isso para vocês, o que eu tenho, mas eu acho que está faltando algumas coisas. Então, eu Tem um posso. livro do Paulo, eu acho que nem céu nem inferno, eu posso até dar uma olhada também. Ele apontou todas as alterações. Mas isso do céu e inferno. Não, no livro Nem Céu nem Inferno, quando ele comenta as adulterações das duas obras, ele comenta, lista todas as adulterações. Não estou segura se é nesse livro ou no Autonomia. Eu Pronto, preciso. certo. Eu vou É procurar tanta ver. leitura que. É, vou procurar ver porque tem dizendo os itens, mas tem dizendo os capítulos, mas não tem dizendo. Eu tenho aqui. Vou passar para vocês entenderem o que estou me referindo, Beleza. tá? Tá. Então, bora. Onde paramos, gente? Aqui. A razão de. Não, não, não. Para a racionalidade. Ela não poderia ser discutida, assim como as ordens de um soberano. Disso resultou o princípio da fé cega e da obediência passiva, que tinha na origem sua razão de ser e sua utilidade. Então, a religião não se poderia contestar nada, porque éramos realmente crianças ainda engatinhando. Não tínhamos a maturidade. Claro que sempre teve seres que tinham um certo nível e que estavam, mas não era a época, não era a nossa época, estávamos ainda como aqui. Não tínhamos, não era a época de entendermos e nos questionarmos sobre essas imposições. Mas quem tinha, porque sempre tinha, né? Aqueles que enxergavam mais longe, né? E quem discutia era perseguido, era morto, era Era a vivo. minoria, né, Terezinha? Era a Sim, mas minoria. sempre teve aqueles Não, e personagens que sempre vai foram odiados. existir. Por exemplo, nós estamos aqui tendo uma concepção, uma ideia diferente do que nós tínhamos há 10, 15 anos. Mas algumas pessoas estão se questionando se realmente isso é certo ou não. Tanto que foi Uhum. lançado livros em relação a isso. Então, é do ser. Eu acho É do que ser humano. é do ser humano. A presidente do meu centro lá, até depois desses estudos, eu até saí da casa, que eu falei não poderia continuar naquela casa. Ela agora na questão dos livros, na Feira dos Livros, não sei se eu nesse grupo, eu acho que eu não comentei. Eu falei, olha, vamos comprar a Gênese 9, vamos jogar todas essas daqui. Ela falou assim, olha, não jogue ainda, porque eu estou insegura, eu não sei se essas adulterações são verdadeiras. Essas, olha, presidente de centro, gente. E eu estou convidando para o estudo faz 3 anos. Isso é Só tem realmente tratamento. muito pessoal, sabe, Clarice? Porque eu tenho observado assim também certos comportamentos entre nós, tendo esse entendimento que não condiz com o que nós estamos aprendendo. Então, assim, cada um dentro do seu tempo mesmo. Porque o que adianta o ensinamento, a compreensão, se na prática não há o quê? A humildade, o entendimento e a fraternidade. Eu estou entendendo o que você está falando. Porque nós estamos tendo, esse é o nosso tempo. Nosso tempo. O dela ainda vai chegar. Mas se ela estiver com esse pensamento e do jeito dela, colocando em prática o que ela pensa que seja certo, ainda é mais viável. Do que nós que temos o conhecimento e E não pomos em utilizamos e não colocamos em prática. Aí prática. será cobrado mais de quem? De nós.
Nossa consciência vai cobrar mais, né? Nós mesmos Ninguém, vamos nos cobrar. ninguém de fora vai cobrar, mas a nossa Não, consciência que desculpa aí, cobra. viu? Faz parte aí do. Nossa, nós mesmos iremos nos cobrar, mas sem Isso. culpa, sem culpa, né? Essa é a primeira parte aqui que eu achei. Olha que interessante essa primeira frase aqui, do segundo parágrafo do item 2. Para dar mais força à religião, era necessário apresentá-la como absoluta, infalível e imutável, sem os quais ela teria perdido a ascendência sobre os seres primitivos. Então, para ter um poder maior sobre as pessoas, a religião tinha que se apresentar como infalível e imutável. Não pode Soberano. mudar nada. As pessoas aceitavam melhor a religião, que era imutável. Se dizia infalível e imutável. Quer dizer, não pode alterar, não pode mudar. Só que essa imutabilidade, que foi útil naquele tempo, hoje já é um ponto negativo para a religião, porque a ciência evolui, os seres humanos evoluem, tudo evolui, e a religião está estática naqueles princípios, naqueles dogmas, né? E isso prejudica a religião, porque hoje as pessoas questionam, E hoje quem se estudar, e questionam. quem tinha a oportunidade, Terezinha, de estudar naquela época? Eram justamente Opa, eles. raras pessoas. E eram justamente quantas pessoas quiseram, pessoas que tinham, que queriam, que tinham em si e em busca de certas coisas, tiveram que serem freiras, padres. E quantas mulheres que queriam estudar e não podiam, e não podiam é, estudar. Até hoje, em muitos países, gente, aqui na Europa. São seres analfabetos, são pessoas analfabetas pelo fato de serem mulheres. Aqui temos a nossa realidade disso, só pelo fato de serem mulheres. Então, Mas eles estavam no poder, tinham o conhecimento e não queria perder isso. Eles sabiam o que estavam fazendo. então, né? Mas aí, vendo essa frase aqui, da imutabilidade da religião, então a gente vê no Espiritismo, né? A doutrina espírita, Kardec falando, né? O Espiritismo caminha passo a passo com a ciência. Onde a ciência mostrar que a doutrina está errada, a doutrina se modifica naquele ponto. Fica Olha a fascinante. diferença, olha a Da diferença liberdade. de mentalidade, né? Porque a doutrina que fica estática com o tempo, ela morre, né? Porque a vida é dinâmica, né? Conhecimento é dinâmico, a evolução não para, não se detém, né? Como que pode ficar uma doutrina eternamente estática, né? Naqueles dogmas? Não sobrevive com o tempo, não Vaninha? é? É que assim, eu gostaria que vocês me corrigissem, né, se for o caso, é que conforme a Terezinha foi falando, eu sempre penso que somos nós mesmos que estávamos lá. Se nós acreditarmos na reencarnação, é um processo nosso de aprendizado, da lei do progresso, né, que Sim, insere tanto a parte física do planeta quanto nós, o nosso comportamento, o nosso entendimento e tudo isso que você e a Terezinha estavam falando. Mas a gente precisa tomar, eu acho que a gente precisa tomar cuidado, que a gente fala assim, né, aquele povo, aquela, né, nós, né? Éramos eu nós. acho, e quando eu ouço, até nas palestras, sabe, assim, nos centros, tal, eu falo, precisa tomar cuidado, até como faz essa colocação, porque se nós acreditamos em tudo que nós estamos estudando, então somos Uhum. nós mesmos, porque nós não somos, Sim, assim, criados, parece, à parte, e aquele povo é que era rude, não sei o quê. Eu acho que é um processo nosso, de outros também, mas é um processo que nós estamos aí caminhando, né? Precisa pensar nisso, eu certeza, acho. Vânia. Muito bem colocado, Vânia, porque apesar de toda a nossa ignorância que tínhamos, sempre houve questionamentos interiores, mas tínhamos que seguir a corrente, porque senão iríamos ser assassinados. É. E Não tinha hoje, outra graças a forma. Deus, né, chegamos nesse ponto que a gente pode estudar, falar e se perceber e se transformar, né, cada É, vez mais.
E a gente pode até duvidar, até duvidar, a gente tem esse direito, né? Ah, não acredito, não concordo com isso. É um É, direito que nós temos, é. né? É. Seu Odilson? O Zé Grosso falou, não queira lembrar 100 anos atrás. Eram nós mesmos, gente. Nós estávamos lá crucificando É, Jesus. Até hoje a gente sim. crucifica Jesus quando a gente não anda certo. Com Se nossas... entre, se entre Como nós, você né, seu falou aí, Odilson? o doutor Paulo César Frutuoso disse que no passado ele massacrava o pessoal. Hoje ele é doutor para... O que ele fazia do errado, agora ele está fazendo certo para Ele recuperar é o tempo ele é perdido. cirurgião, né, seu Dilson? Hoje Ah, Ele é cirurgião ele usava aparelhos para torturar. para Hoje ele usa torturar, aparelhos para operar e curar as operar. pessoas. ele não. Os médicos que estão com eles, toda a sua Sim. equipe, Uhum. todos, Quando eu Quem? assisti essa todos. palestra, ele estava falando dele, né? Quando Quem? eu Eu não assisti É, essa ouvi. palestra. Quem? Eu não Nós, entendi quem? é nós o somos torquemadas do Frutoso. passado. Todos nós Doutor somos Frutuoso. torquemadas. É, Ah, eu não ouvi todos, e Nós a falar. somos... maioria são médicos, Se puser É assim. no lá no YouTube, Rio de Zélia, Janeiro. Doutor Frutuoso, você vai Paulo pegar uma porção, Frutuoso. Eu você vou vai ver. pegar uma porção de vídeos Ele dele muito faz bom. um trabalho Paulo, muito bonito com materialização. Trabalho Bom, Mar- grande ele fazia, né? faz. Porque o médico desencarnou, né? Foi assassinado, não é isso, gente? Paulo Bom, eu César tenho. Frutuoso, lá no É, Frei Luís do Rio de Janeiro. Lá no Frei Luís do Rio isso. de Janeiro. Trabalho Trabalho maravilhoso, muito gente. grande que eles fazem lá. Maravilhoso. De Participou da comprovação. Inquisição, das Cruzadas. É, Pessoal É, diz que trabalho de maravilhoso. ele fala que ele foi inquisidor, É. né? inquisidor. Todos eles. Todos eles. Ele pela E, palestra, mas todos eles, porque faz e parte de quem, uma equipe. Terezinha, quem garante que nós não fomos também? Nós É, fomos quem da Eu garante, igreja. né? penso, A maioria de Que nós nós não fomos da igreja quisemos, também. eu né? penso nisso. Parece que a gente se É, isenta e está estudando a história, não sei de quem. Nós somos nós mesmos. somos nós É, mesmos, né? mas é bom Bom, de saber isso para a gente parar e pensar, né? é É, porque está sempre E, apontando o dedo para que será que eu os fiz, próprios. É né? igual, é igual falar crucificaram Jesus, foi nós mesmos crucificamos Jesus, gente. A gente isso, fala, isso. cá, crucificaram Jesus. Somos É, nós que crucificamos. Talvez estivemos lá Muito gritando, bom, muito bom. Barrabás, salve Barrabás. Não prenda Muito bom, Barrabás, gente, muito bom. Então, na prenda Jesus. próximo estudo, vamos ver. Olha, os povos, olha como nós falamos, os povos que Olha estávamos nós, saindo da racionalidade, nós que estávamos nós. naquela época, ainda em estado em criança, engateando, né? É atualizar. A veneração aos livros sagrados, quase sempre considerados como tendo descido do céu ou inspirado pela divindade, proibiam qualquer exame. Nota do editor. Em sua análise histórica, Allan Kardec expõe a real intenção das religiões do passado, utilizadas como instrumento para a dominação dos povos. Surgindo na época de superação desse mundo velho, o Espiritismo propõe a completa inversão dessas condições para o estabelecimento de um mundo novo, autonomia. Igualmente, eu gosto muito de, às vezes, ficar repetindo esse negócio, a palavra também já está me deixando, desculpa aí, viu? Autonomia, bota liberdade. Já está também entre nós, já temos que nos questionar muito sobre determinado tipo de coisa. Igualmente, de oportunidades, educação para todos, Igualdade, Zélia, igualdade. igualdade, o que que eu falei? Igualmente. Igualdade de oportunidades, educação para todos, livre exame, fé racional, solidariedade participativa, liberdade de pensamento, opinião e crença. Desse modo, não se coaduna nem por hierarquia, filiação, proselitismo ou convenção. O Espiritismo não é uma associação, nenhuma congregação. Olha, aqui é muito importante. Aqui. O que que não é o Espiritismo? Não é uma associação e nem congregação. Seus adeptos não são inscritos em registro oficial algum. Apenas uma minoria frequenta as sociedades. O Espiritismo é uma opinião
que não exige confissão de fé alguma, podendo se espalhar os princípios da doutrina no todo ou em parte. Basta simpatizar com a ideia para ser espírita. Gente, aqui tem dizendo Estatística do Espiritismo, Revista Espírita 1869. Mas o mês eu fui buscar, é janeiro. É muito importante, porque é, às vezes complica. Pelo menos aqui foi colocado o título, às vezes nem título tem. Para poder Você procurar, localizou? encontrar, Janeiro. localizei. Já localizei aqui, ó. Deixa Beleza, eu... já anotei aqui. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui, Essa revista Estatística do tem que. Espiritismo. Maravilha. Isso é, olha, janeiro de 1869. E é muito Certo. bonito isso, né, Zélia? É o que está escrito. O Espiritismo Uhum. que não existe profissão de fé alguma, Isso. podendo se espalhar os princípios da doutrina em todo, no todo ou em parte. É porque a gente precisa compreender, seus adeptos não são inscritos em registro oficial algum. Exatamente. Porque a gente precisa compreender, mas o espírita dogmático não compreende isso. Precisamos compreender que o espiritismo, ele diz aqui uma opinião, mas tem base, tem origem na ciência do mundo espiritual. Se tem base na ciência do mundo espiritual, não é para espíritas, é para o universo inteiro. E o universo inteiro tem acesso. Só que nós, nesse planeta de expiação ainda, e de provas, né, com toda a nossa precariedade, conseguimos compreender essa ciência do mundo espiritual ainda precariamente. Agora, espíritos felizes têm uma compreensão extraordinária, né? O, o Zélia, eu mandei Hum. para você no WhatsApp, é o que eu consegui fazer. Eu encontrei, quando eu fazia um curso com a Cristina Sarraf aqui na minha cidade, Mogi Guaçu, ela distribuía para nós o jornal que ela produzia, e ela fez uma exaustiva pesquisa, uma, Só. uma pesquisa completíssima, exaustiva mesmo, a Isso. respeito das adulterações acontecidas na Gênese. Então, ela chamou esse jornal de edição especial, né? Certo. E é de maio de 2019. Então, eu enviei para você no WhatsApp, o link para você ter acesso a essa edição especial de maio de 2019. Ah, manda para mim também, Eu Sônia. estou Eu mando, colocando, eu é, estou colocando no grupo o que Ah, eu beleza. tenho, eu estou colocando no grupo o que eu tenho. Eu baixei da Ah, internet já chegou aqui. e vou é, passar agora, vou passar ao que aqui é, só que eu tenho que baixar, gente, estou com um problema aqui. Vou passar o que a Sônia está colocando, tá certo? Beleza. foi tão completa a pesquisa dela que ela E diz, foi né? essa mesma, Vânia, ô Sônia, é essa que eu estou me referindo. É essa aqui que eu peguei capítulo por capítulo, item por item. Só que eu estou achando que está faltando. Na internet, eu não encontrei como eles estavam dizendo. Eu estou aqui e coloquei aí, tá, gente? Então, está aí no grupo, vocês receberam. Eu vou buscar aqui, vou passar também aqui, a da Vaninha, tá? E ela chama essa pesquisa dela, foi uma segunda pesquisa ainda que ela fez. Ela encontrou 452 adulterações. Isso, exatamente, é essa mesma. Exatamente. 475. Foi dia 22 de fevereiro de 2019 Não, e ela essa tem minha é de falando. maio, tá? Essa é.
é de maio de 2019. Ai, tá vendo? Ai, que bom, Soninha, obrigada, tá? Já estou Então, colocando essa aqui. ela tá mais completa, eu acredito. Por isso, alguma coisa não estava batendo, sabe, Sônia? Sim. Tá? Eu estou passando para vocês aí. Eu, Vocês aí eu, estão fiz, recebendo. eu fiz vários cursos com a Cristina e ela deu para gente, numa das aulas, Que ela interessante. levou para os alunos essa pesquisa dela. Eu não. Esse jornal aqui, né? É o Jornal 100, né? Dos, Jornal do 100. tem, do Certo, Ney. certo. Vamos então, eu não estou. ah, Aí, pronto, já está no grupo. Tem aqui, eu consegui Beleza. tirar da. Aí vamos ver, comparar, tá, gente? Obrigada, Soninha. É isso que eu queria. Eu passei o fim de semana todo procurando. Todo fim de semana, todo. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá, minhas flores. E cravo. Cravo e flor. Pode esquecer do cravo, hein? Pode não. Gente, vamos para o item terceiro. Zélia, você não vai ler a Revista Espírita, né? Não, Não, para a gente porque ler. É, porque tá. assim é É longa, extenso, né? É extenso, eu tô é vendo. longa e tem É, algumas coisas que não vale a pena. Por isso que eu fui buscar, porque ele já fez o resumo. Sim. Ele aqui nesse item aqui, o Paulo já fez o resumo. Ele já fez o Essa, resumo aqui, que está aqui no 65 também na página 109 é 65 também. É o aí depois eu resumo. vou terminar de ler inteiro, porque é bom, né, ter ideia, É né? bom, porque tem algumas coisas que fica muito. Vimos aqui que é melhor. Algumas coisas nós vamos buscar, sim, como eu fui. Mas esse é o resumo desta revista, porque ele está se referindo à sua época. Então, tem certas coisas que já não condiz com a nossa realidade. Se você observar aqui, foi por isso que eu não fiz questão de trazer, aí ele está se referindo aqui, olha só, homens, mulheres, na França, trabalhos, então já não condiz com o nosso tempo. Aí tem o cônsul, tem os pastores, tem o marceneiro, então, entendeu, Vaninha? Ok, Pronto. entendi sim. Porque fica até meio discriminação, tem até alguma discriminação a gente ficar conversando sobre isso. Mas foi do tempo dele, gente. Foi cento e quantos anos? 160, 160 anos? Hã? Pois é. E olha lá, que nem todo mundo que fazia isso, hein? Item 3. Nos tempos primitivos, os meios de observação eram inevitavelmente imperfeitos, de modo que as primeiras teorias sobre o sistema do mundo estavam repletas de erros grosseiros. Mas, se esses meios fossem tão completos quanto os de hoje, os homens não seriam capazes de aproveitá-los. Além disso, eles só poderiam ser o resultado do desenvolvimento da inteligência e do conhecimento sucessivo das leis da natureza. À medida que a humanidade progrediu no conhecimento dessas leis, aprofundou-se nos mistérios da criação e corrigiu a ideia que tinha feito sobre a origem das coisas. Eu gostaria aqui, eu vou me deter sobre as leis naturais ou divinas, porque algumas pessoas ficam se questionando: o que é isso? O que são leis naturais e divinas? Então, eu fui buscar, para quem está seguindo o nosso estudo, fui aqui, peraí, deixa eu ver se é isso. Eu estou com três. Quando eu estou agora, estou ficando velhinha, gente. Então, eu estou aqui com três traduções. Estou em francês, espanhol e com 3 livros dos espíritos, porque eu acho interessante isso. E 2 gênesis. Eu gostaria de conversarmos sobre as leis naturais e divinas, porque muitos não sabem. Que leis são essas?
Então, no livro dos Espíritos, na terceira parte do capítulo 2, Lei de Adoração, número 4, Divisão da Lei Natural, itens, ou seja, questões 647 e 648, se refere justamente à divisão da lei natural. Vamos conversar sobre isso? Para aquelas pessoas que têm dúvida, como eu. 647. Toda a lei de Deus está contida no mandamento do amor ao próximo ensinado por Jesus? Certamente. Essa regra moral encerra todos os deveres recíprocos dos seres humanos. É necessário mostrar-lhes, contudo, a sua aplicação. Do contrário, negligenciá-la-ão como fazem hoje. Aliás, a lei natural inclui todas as circunstâncias. Observem, a lei natural inclui todas as circunstâncias da vida. E essa regra moral é apenas uma parte dela. Apenas uma parte dela. Os seres humanos necessitam de regras claras, porque os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Então, existe muito mais do que nós estamos aprendendo. Alguém quer colocar, Eu só quero fazer? fixar minha ideia. Além dos 10 mandamentos, tá? Leis, o Espiritismo traz a lei do trabalho. Vai ser a Ah, não, posterior, isso é não, lá embaixo. Clarice. Não, Vai ser a isso posterior. Vai ser a é. posterior. Então, e Então, leis naturais é a mesma coisa que leis divinas. É exatamente. isso. Porque tem Tá. dizendo leis naturais ou leis divinas. Por isso que eu Sim. estou trazendo hoje para nós estarmos estudando, porque às vezes complica. E nos esquecemos também, eu sou a primeira, sabe? Então, é bom conversarmos e estarmos repetindo sobre as leis naturais ou divinas. Alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar sobre a lei natural aqui que ele está se referindo, que Mas é apenas olha, uma parte dela? mas Que tá. ele tá, pode falar, Sônia. É, olha quando ele fala toda a lei de Deus, na própria questão, né? Toda a lei de Deus está contida no mandamento do amor ao próximo, ensinado por Jesus. Ele está perguntando se está contida nesse mandamento do amor ao próximo que Jesus expôs para nós. Ele diz certamente, certamente. Mas, ah, Então, a base de tudo é esse amor ao próximo, Próximo. né? Ensinado por Jesus. E então, e regra aqui, para pode todos falar, os deveres. desculpa, É. desculpa te interromper. Porque está Pois não. incluído, Terezinha? Então, mas ele está falando aqui mais abaixo, né? É necessário mostrar-lhes, né? Porque ele fala, essa regra moral encerra todos os deveres recíprocos dos seres humanos, né? É o amar ao próximo, como a nós mesmos e tudo mais. É necessário mostrar-lhes, contudo, a sua aplicação. Com certeza, né? De contrário, negligenciá-la-ão, como fazem hoje. Aliás, a lei natural inclui todas as circunstâncias da vida. E essa regra moral, o amor ao próximo, é É apenas uma apenas uma parte parte. dela. Foi por isso que É eu uma trouxe parte. É, esse coste, porque nós vamos ver aqui que nós conhecemos dentro do livro dos Espíritos as leis morais, ou como se chama. que nem ele Mas fala aqui, aqui, né? quando ele fala apenas uma parte É dela, uma parte, tem muito mais coisas, né? tem A lei muito mais natural engloba coisa. muito mais coisas. E ele fala aqui, os seres humanos necessitam de regras claras, precisa ser bem explicado, né? Porque os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas. Ele fala, amor ao próximo. Fica um negócio assim,
É meio jogado no ar, Em que né? sentido, né, Terezinha, amar ao próximo? Aí vem a explicação item por item, né? Vai entrar, em tudo vai entrar o amor ao próximo, né? Lei da sociedade, lei da igualdade, né? Tudo aquilo ali. Então, aí vem a explicação mais detalhada, porque, como ele fala, uma ideia vaga, fica uma ideia vaga. Ah, amar ao Uhum. próximo como a nós mesmos. Tá bom, e aí, né? Então, vem É, toda uma explicação detalhadamente, né? por isso. Aí, por isso que tem. Vamos ler a, a posterior para que possamos fechar esse entendimento, porque eu fiquei com uma dúvida aqui, viu, gente? Por favor, vocês poderiam me ajudar? Olha só, 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? Observem, 10 partes, incluindo as leis sobre a adoração, as 10 partes de Moisés, incluindo as leis sobre a Não, adoração. não, ele está falando das 10 partes aqui, essas leis Não, o total não são 10 morais. partes, são 12, são 12, tem muito mais que 10 aí. Pega o livro dos Espíritos, Bom, no tudo bem, final. vamos lá, vamos lá, É. vamos. Que pensar da divisão da lei natural em 10 partes, incluindo as leis sobre a adoração, incluindo, Sim, sim, tá. Então, as, aí eu entendo os 10 mandamentos, isso, aí Sim, tá vem o certo, Espiritismo e traz todas essas leis. tá certo, exatamente, isso, tá certo. incluindo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a sobrevivência, a transformação, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, por fim, a justiça de amor e de caridade. Aí observem aqui, aí agora que deu para entender, gente, agora sim. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés. Então, os 10 mandamentos, certo? Eu entendo assim. Não é? E pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode segui-la, sem ser regra absoluta, como qualquer outro sistema de classificação, que sempre depende do ponto de vista sobre o qual se considere. Observe, a última lei é a mais importante. É por ela que os seres humanos podem avançar mais na vida espiritual, porque resume todas as outras. Pronto. Vamos aqui conversar sobre isso, gente. Essa divisão agora de 10 partes, então, os 10 mandamentos, certo? É porque a lei de justiça, amor e caridade, ela é a última lei. E Sim. ela seria as 10 partes que o Kardec pergunta, que ele classificou em 10, né? Não, são mais, são 11 ou 12. Se for Não, incluído, são são 12 10. ou 13. É. Deixa Não, eu ver são aqui. 10. Os 10 10. aqui que eu estou me referindo, que eu acho, é justamente de Moisés, que são os 10 Não. mandamentos. Ó, adoração, trabalho, Um, reprodução, 2, 3, 4, conservação 5, e 6, destruição. 7, 8, Aí, 9, 10, sociedade, 11, 11, progresso, 11. igualdade e liberdade. 11 com a última, Vaninha. Pega lá Não, no índice. Célia. O quê? Não, não. São 10. Que o Kardec coloca, porque são todas elas, liberdade é a nona, e a 10ª é a lei de justiça, amor e caridade. Ela, inclusive, você pegar lá no Livro dos Espíritos, quer ver? Eu estou com o livro dos Cap- espíritos. Então, No, capítulo 11, no lei de terceiro, justiça, isso. vírgula, amor e caridade. Ela é uma lei, por isso Sim. que ela abrange todas as outras.
porque a Entendi. justiça, o amor e a caridade, ela vai Dá, trazer assim, dá a ideia que essa última lei de justiça, amor e caridade, ela como se fosse o resumo de todas, isso, né? isso, isso, Isso. isso. Eu entendo assim Não, isso também. eu entendi, mas o que eu estou querendo dizer é que quando nós abrimos o índice do Livro dos Espíritos, que tem terceiro, o livro terceiro, aí tem Que são as dizendo leis morais. as Uhum. leis morais, que Sim, justamente não é essa a lei divina ou natural, de adoração, lei do trabalho, reprodução, de conservação, de isso, destruição, de isso, sociedade, do isso. progresso, lei de igualdade, de liberdade e de justiça, amor e são essas, gente. Isso, mas o Kardec Então, mesmo falou uma, que duas, pensais três, de quatro, cinco, divisão. seis, sete, oito, nove, 10, 11 com a última. É, mas acho que ele não entende assim, porque ele coloca assim, ó, que pensais da divisão da lei natural em 10 partes. A lei A lei natural é a natural Não, é máxima, essa. De Moisés, os dez Não, mandamentos. a lei natural é essa que ele está apresentando é a aí. máxima. E A lei aí natural, a lei ele de Deus. isso. Aí ele descreve aí as 9 e, por último, a de justiça, amor e caridade, que dá o resumo de tudo, porque quando você usa da justiça, usa do amor e usa da caridade, o espiritismo tá tudo aí, né? Essa aí é como se fosse o resumo de tudo. Não, isso Engloba eu entendi, todas. mas o que eu estou aqui me questionando, eu entendi e gostaria de conversar e peço. O que eu entendi sobre essas 10 seriam os 10 mandamentos que ele está se Não, referindo eu não aqui. entendo assim. Eu entendo que ele Também não. coloca como se estivesse, ó, essa divisão da lei de Deus em 10 partes, essa divisão aqui, que o Espiritismo está mostrando, lei de Isso, sociedade, tal, 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 tal. É como se representasse a lei de Moisés, está como que explicando mais detalhadamente a lei de Moisés. Ele, eu entendo dessa forma, Zélia. A lei natural, essa divisão, qual divisão? A lei divina, a lei de adoração, do trabalho, é essa divisão que ele está falando, né? ah, eu também entendo dessa É a de forma. Moisés, quer dizer, ela representa com mais, vamos dizer, mais detalhadamente, né, a lei de Moisés. Mas não tá, ele está falando aí É porque especificamente. Moisés, ele fez, era necessário que fosse daquela forma, É, não roubais, não, sei lá, não lembro agora, tal. é, Porque éramos todos muito endurecidos, então precisava isso. daquelas regras práticas. Aí passou lá, sei lá, esqueci quantos mil anos que eu esqueci, que eu sabia, agora não lembro. Aí Jesus vem e resume, porque era uma lei muito dura de um Deus, né, é, que castigava, mas era necessário naquela época. Quando Jesus vem, ele traz, ele resume, né, amar a Deus sobre todas as Todas as coisas e coisas ao e ao próximo próximo. como a nós mesmos. E aí, através de todo o seu evangelho, ele vai explicando tudo aquilo que o Moisés já tinha, porque ele não vinha derrogar a lei, eu vim complementá-la, alguma coisa assim, né, que ele explica Sim, e comprei. traz esse Deus de amor, de entendimento e tal. E fala que vai, eu vou, mas mandarei o Consolador. E aí, quando o Kardec começa a trabalhar com o Espírito da Verdade, aí eles ditam a lei divina ou natural, que divide aí nessas 10 leis, né, de adoração, de trabalho, de produção, Isso, e a última, né, de justiça, amor e caridade, que, na verdade, ela realmente abrange todas as leis, né? todas elas. Eu Eu entendo. entendo dessa forma também, viu? Eu entendo dessa forma. Então, a gente pode dizer que os 10 mandamentos contemplam essa divisão que Sim, Kardec Mas também aonde apresenta. tem isso? Mas aonde tem? Me No digam, aonde nosso tem conhecimento. a Não, não, não. Nos 10 mandamentos, onde está a lei de sociedade?
Não, ó, o que eu entendi, ó, assim, ó, o texto para mim é claro. Pode segui-la sem que ela tenha, entretanto, nada. ah, Pode abranger. Ó, essa divisão das leis de Deus em 10 partes, que é a de Moisés, pode abranger todas as partes citadas por Kardec. Isso. Entendeu? Acho que a lei de Moisés abrange Isso. Então, é o que num sistema que não é absoluto, mas existe, elas estão contidas nos 10 mandamentos, a lei da liberdade, igualdade, progresso, Isso. sociedade, entendeu? Quando eu falei, não adulterarás, é sociedade, Isso. não é? é, Então, Não, não roubar, não não eu lembro que era para não, roubar. é, não Então, cobitar a para mulher mim, do o texto é outro. claro. O Mas texto é se a claro. igualdade, se existe a lei da igualdade de Moisés, se todos é iguais segundo a sua lei, então por que havia, no caso, se era uma lei de Deus, por que existia um assassinato das mulheres e não dos homens, se era Mas, realmente uma lei? mas é o que está falando aqui, ó. Naquela ocasião, o sentido tinha que ser exato, Isso, mais entendeu? direto, né? Aí mais direto, é ordem, é moral, é castigo. Agora, Isso. com o entendimento, amadurecimento do povo, da inteligência, dos recursos e da linguagem, Isso. a Eu coisa entendo abrange, também. ela ganha amplitude. Isso, eu também, é uma boa Hum. explicação também. Eu fiquei em dúvida em realmente disso, eu estou observando, ainda refletindo, porque eu fiquei realmente muito cristalizada sobre os 10 mandamentos de Moisés. Eu fiquei realmente, eu estava pensando que era só os 10 que ele estava se referindo ali, são os 10 mandamentos. E no que ele está se referindo, mas pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. E o que seria isso? E essas leis do progresso e igualdade, as leis que vieram depois, que estão contidas nos 10 mandamentos, gente, é difícil construir o pensamento, né? É, Porque É. aqui, ó, depois aqui faz assim, ó, que sempre dependem do ponto de vista sob o qual se considera o assunto. Pois Então, conforme vai entrando, vai assim ampliando o entendimento, o que eu estava ela vai pensando, se. gente, para mim, eu estou realmente cristalizada. Eu tô fazendo uma diferença na minha cabeça, discriminando, o, assim, entre as leis morais e as leis o decálogo, entendeu? o Zélia, Sim. é, a gente está construindo o nosso entendimento, né? Uhum. Coletivamente. Quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é bem claro lá também no capítulo 1, sabe? Quando ele fala, a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Então, ele expõe os 10 mandamentos, Sim. né? E depois ele fala, no final do 10º, após o 10º, é de todos os tempos e de todos os países, de todos os tempos, de todos os países, essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Onde está isso, Soninha? Ganhou Ah, abrangência, né? isso, no está capítulo no, 1 do no Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Tá, não vocês vim estão vendo na destruir a tela? lei, não vim Capítulo 1, destruir a lei. Isso. Tá, isso, capítulo 1, não vim destruir a lei. certo. No item 2. Tá, tô Ah, indo. aquele pedacinho que eu falei, né, que eu não lembrava. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim para Isso, destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em exato. verdade vos Abrangência, né, digo Vânia? Aqui, tá. que o céu Aqui. e a Aí, terra não gente, passarão tá na até que tela? Tá na tela? Sim, Isso, exatamente Certo. aí. é no Então, item aqui. 1. No item 1, um pouquinho para cima. Ah, Aqui. ali, tá vendo? Certo, aí, Soninha, por Sim, favor, sim, sim. desenrola Olha, aí.
você pode ir para o final do 10º, após o 10º mandamento, após o 10º mandamento. Para certo? cima. Isso, olha, Não. esta lei, tá vendo? É de Uhum. todos os tempos e de todos os lugares, e por isso mesmo tem um caráter divino. As outras são civis, né? São de Moisés e foram concebidas para governar autoritariamente um povo muito turbulento e indisciplinado, com hábitos enraizados e preconceitos adquiridos durante a servidão no Egito. Agora, para conseguir impor esse tipo de leis civis, Moisés teve de lhes atribuir uma origem divina, mas isso não tem nada a ver com as leis que têm um Com os caráter 10 divino que ele mandamentos. já citou anteriormente. Ele só teve que tomar essa providência por um motivo muito Cara, claro, né? Que nós já vai sabemos, deitar. Hum. certo? Moisés teve de lhes atribuir uma origem divina, como fizeram todos os legisladores de povos dessas épocas. Então, os 10 mandamentos também é de Moisés. Por Não foi isso, inspiração. Mas é a elas têm base. caráter divino, gente. Sim, Isso. porque Porque foi de todos os tempos psicografia e e foi, lugares. e foi, Tipografia, pois é. é, De, sim, Olha que a autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus. sim, Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, em que o senso moral e o sentido de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É o que a Clarice falou, né? É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos, não matarás e não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. As sim, leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. sim. Foi aquilo que eu pouco que eu falei, um pouco que a Clarice falou, no sentido que havia necessidade dele trazer essas leis para organizar o povo na isso eu entendi. Organização. Isso eu entendi. A minha confusão é que eu estou colocando na minha mente, diferenciando as leis mosaicas das leis Uhum. naturais. É Ô, isso que eu Zélia, estou. vai lá no comecinho do item 2, bem onde está Moisés, item 2. Ô Zélia, eu não Aqui, fiz a pergunta no. Pera um Aí, ó, pouquinho, Sônia. tá. Eu não fiz no primeiro a pergunta. As leis divinas são as leis naturais? Você falou são. as leis divinas são as leis naturais. Leis Então, divinas ou naturais, sim. então, essas Mas é leis. uma dúvida minha do que ele está se referindo aqui sobre as 10 mandamentos, sobre essas 10 leis, Clarice. E aquelas leis que eu estou pensando que ele estava se referindo as leis de Moisés, de Moisés, isso é claro para mim que foi uma psicografia, mas que eu estava pensando que ele estava se referindo às leis morais que estavam contidas aqui no Evangelho segundo no livro dos Espíritos, entendeu? Tem as 10, o decálogo, e veio depois, e essas que ele está se referindo aqui, ó, essa é a minha dúvida, gente. Aqui, peraí. Peraí. Por isso que aqui, essa aqui, para mim, tá claro. As 10 partes, isso é o decálogo. Mas quando ele está se referindo aqui, olha, pensar na divisão da lei natural em 10 partes, aí vem o decálogo. Aí ele bota, incluindo as leis sobre adoração. Ele está incluindo. Exatamente, porque depois do Espiritismo deu abrangência a E é esses isso que eu 10 estou entendendo, temas. mas elas não estão dizendo, eu estou dizendo que é Olha, isso que eu entendi. Célia, a tradução que eu tenho está assim: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as É. leis sobre adoração, trabalho, reprodução. Precisamos ver como está no original francês, Peraí, então tá? tá tudo aqui. Pronto, eu tenho aqui um outro, e por isso que já estou aberto, ó. Vamos lá.
Qual o seu parecer sobre a divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, por fim, a lei de justiça, de amor e qualidade? Qual o seu parecer sobre a divisão da lei natural em 10 partes? Então, aí é Moisés. Aí ele vem. Essa Ele entende. divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés. Aí na minha cabeça, aqui está se referindo ao decálogo. Aí sim, e pode abarcar todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Isso, para mim, foi o que eu entendi. Já no francês, não, esse é antigo. Ah, não, aí eu vou ter que ler o meu francês, né? Quem sabe ler melhor aí. Que pensez-vous de la division de la loi naturelle, de l'audit partie au part, comprenant la loi sur l'adoration, le travail, la reproduction, la conservation, la destruction, la société, le progrès, l'égalité, la liberté, enfin, c'est la Essa não. justiça, do amor e de la carité? Essa divisão da lei de Deus em Não, 10 as partes, partes. É a estas de Moisés. é a de Moisés, estas 10. Então, quais são as 10? É o decálogo, Tá. certo? Não E é pode isso, gente? abarcar, Aí agora vem. E que pode abarcar abarcar, todas as compreender. circunstâncias da vida que são essenciais. E pode também servir aquelas que por serem, vou pela absolutas. Gente, tá a mesma coisa aqui. A mesma coisa. A Aqui Terezinha tá, falou, ó, esse embarracer aqui, ela falou em, como que é? Compreender, compreender. Compreender. A gente pode traduzir como, O meu também como no tá, espanhol, né? compreender. Abarcar. também tem espanhol, não tem problema, gente. Também tem espanhol. Se for por Não, isso, mas o problema é a nossa compreensão, é não é? isso. Aqui, olha. Que pensar de la división de la ley natural en 10 partes que compreendam las leyes de la adoración, Eu trabajo, compreendo, reproducción, né? Ah lá, que pode conservación. abarcar. Ah lá, abarcar. Aqui. Olha, Hã? Abarcar, compreender. Zélia, ó, essa em espanhol. O que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, que compreendem as leis de adoração, tá vendo? Aqui está mais Sim, claro ainda. aqui está mais Que claro. compreendem as leis de adoração, trabalho. Ele está falando dessas leis. E que os 10 mandamentos estão aí incluídos, só que estão mais desenvolvidos aí, mais explicados. Porque os 10 mandamentos estão numa linguagem muito primitiva, está numa linguagem quase infantil, né? Não roubar, não matar, não fazer isso, não fazer aquilo. Uma coisa bem simples. Aqui ela está desenvolvida, tá bem mais ampla, mais explicada, com mais detalhes, né? Ela está englobada aí, mas Você só que viu para que nós aqui lindo? está bem mais É explicada. como o livre-arbítrio não é dado e sim conquistado. Olha a prova disso, porque Então, lá né? o livre-arbítrio era reduzido, né? Assim, o entendimento do próprio ser. Então, como você falou, ia direto, não roubar, não matar, tal. Conforme nós vamos adquirindo esse conhecimento e evoluindo, nós vamos ampliando o nosso livre-arbítrio, né? Não, porque me fez, remeteu direto à conquista do livre-arbítrio. Que lindo. Nossa, espiritismo né? é demais, né? Ô, Amém. Zélia, essa aula é só de 15 em 15, não pode ser semanalmente? Que aula? Já estou passando aqui, já é toda O estudo, o semana. estudo, esse É estudo. semanal, É Toda aula, sim, semana. é Gente, aula. então, vai ser É aula em engraçado que semanal. nós já grupo. estamos passando da horário, mas eu acho que É, importa. Eu acho, sabe, gente, que a intenção, e a nossa intenção aqui é o aprendizado. é.
Uma né? delícia. E a Terezinha É, dá show. Vamos confiar que ela também ela traz muita contribuição, que para todos mim é nós, um aprendizado. cada um de Todos, nós todos fazemos nós, parte de um todo. cada um traz a sua ideia. Aqui Cada um. em Então, espanhol, esse aí em é, espanhol, eu achei que ficou bem, bem claro agora. Né? Os É. 10 ficou partes, mesmo. como Inclu- compreende? Quais 10 partes essa? A lei da adoração, trabalho, né? Tá Aí ela, bem, bem claro. realmente, viu, Inclusive, Terezinha? Esse aqui, essa foi ótima. Que é, compreende das inclusive, leis. Você está vendo como, gente, é importante. Vocês é, estão vendo aqui? Eu estou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 livros abertos. A importância do estudo em ter tudo isso em mãos. é, E aqui nós estamos realmente tentando querer aprender. E não é só ler blá, blá, in- blá, blá, blá. Por favor, não faça isso comigo, não, porque Aprender, vocês aprender. estão me suicidando gradualmente. Mas inclusive, Zélia, compreender. inclusive, Zélia, desculpa, só eu sei Por do tempo que favor. já passou. Não, 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 não tem Você importância, não. Sim, o diz. sentido da palavra compreender aqui, nesse contexto, né? No dicionário diz abarcar em si, carregar em sua essência, incluir É. ou abranger. Então, as leis Perfeito. mencionadas em O Livro dos Espíritos, né? As leis de Moisés, elas carregam na essência tudo o que estão, o que está nas leis indicadas no Livro dos Espíritos, né? Isso, a Porque Clarice já tinha compreender é falado. isso. Esse verbo abarcar do É, espanhol, ele é espetacular. é. Porque E você pode abarcar essência, pessoas, você pode é, abarcar ideias, você pode isso. abarcar qualquer coisa. E quando eu li, Clarice, que o sentido de compreender é carregar em sua essência, para mim elucidou tudo, É, é. Gostoso, né? Ai, que né, lindo. Então, nós sabemos que foi uma lei, que foram leis divinas, porque foi passado isso pelo mundo espiritual para Moisés, que era um médium. Nós sabemos disso. Então, essas leis são essas daqui que eles estão mencionando, que têm a ver, que também que são as mesmas. É porque eu estava fazendo uma diferenciação entre as de Moisés e das livros dos Espíritos, entendeu, gente? Mas que no fundo é a mesma coisa. Viu, E Zélia? eu adorei a Sônia trazer o evangelho, que a Ah, gente não foi teve ótimo. tempo. Olha, Gente, depois, né, quem tiver tempo, dá uma lidinha. Moisés, ele vai falar tudo que a gente estava falando, e depois é o Kardec trazendo, né? Depois o Cristo e depois o Espiritismo, onde vai concluir tudo isso daí sobre essas leis. É que não dá tempo agora, né? Mas dá não, para. podemos ver sim. Pô, peraí, gente, peraí. Aí vai fazer um aborto de ensino. Estamos Não, abortando. mas, Peraí, só um instantinho para poder terminar. Assim, a lei do texto. nossa, Pronto, o Zélia, eu que que preciso você sair. queria? O que que você queria dizer? Aonde que está? A lei do testamento, número item 6? Eu ou a É, Sônia? não, Ai, a tu. olha lá no item 7 do Evangelho, Aqui, na, estamos aqui. Aí. Da mesma maneira que Deus ó, disse. lê esse pedacinho aí, lê. Da Esse mesma maneira que Jesus disse: Eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também o Espiritismo diz: Não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Mas, Na, mas dar-lhe cumprimento. Nada ensina que seja contrário aos ensinamentos de Jesus, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todos. O que foi dito sobre uma forma alegórica vem cumprir, na época prevista, o que Jesus anunciou e preparar a concretização das coisas futuras. É, portanto, obra precedida por Jesus, por ele anunciada, assim como a regeneração que está em curso e que prepara o reino de Deus na terra. Mas isso aí não era meu problema, não.
Ai, que coisa linda, meu Deus do céu. Olha, o Kardec é meu ídolo. Quando eu morrer, a primeira coisa que eu quero é encontrar com ele. Eu também Pronto. admiro muito Maravilhoso. ele, admiro muito Ele ele. não terminou parecendo uma poesia? Que coisa Tudo linda. isso, né? Nossa, eu vou. O que que você quer? Ah, eu posso só falar uma coisinha com o Kardec? Me deixa. Certo. Então, paramos, Zélia. Paramos no I, vamos para o item 4. Então, foi ótima a sugestão. Foi muito. Vê, gente, isso sim que é estudo para mim. Para mim, estudo não é leitura. Estudo para mim é compreensão. E eu necessito de vocês para poder compreender. Porque fiquei cristalizada naquele negócio do decálogo lá. Que até hoje, mesmo sabendo, é meio complicado para minha cabeça. Algumas coisas lá. Bom, mas isso aí era o homem. Então, gente, vamos continuar no item 4. Foi ótimo. Vê como é gostoso? É Eu maravilhoso. adorei, assim, esse tipo de estudo, adorei, assim. Mas nós Muito fazemos assim, viu, dinâmico. Clarice? Tô É. mentindo, Terezinha? A gente está Oi? fazendo uma Nós pesquisa. fazemos sempre assim. Sim, Sempre assim, assim. sempre, é. Sempre assim. Sempre Outros assim. horários eu não. É. Sempre. Foi muito Não legal importa, porque mesmo. eu não posso. Mas deixa eu terminar aqui. Vamos. Então, na próxima semana, daremos continuidade ao item 4. Vou terminar aqui, parar a gravação. Gratidão a todas vocês. Então, até a próxima. Tchau, gente. Só para Até, vou tchau, terminar tchau. aqui.